galerinha do sexto ano, e aí, tudo bem? Aqui estou eu de novo, novamente, como de costume, mais uma vez, para mais uma aula de língua portuguesa. E desta vez vamos falar sobre pronomes demonstrativos. É uma continuação da aula anterior, onde falamos sobre os pronomes pessoais, falamos também sobre os pronomes de tratamento, e como vocês viram, existe uma classificação extensa dos pronomes, né? Relativos, possessivos, tal, e hoje vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, ok? Lembrando que o assunto desta aula pode ser acompanhado pelas páginas do livro didático de vocês, né? Páginas 190 a 193 do livro Geração Alfa, sexto ano. Desde já quero mandar um abraço para os estudantes das escolas que acompanham essas videoaulas, tá? Os estudantes das duas escolas onde trabalho, Colégio Wilson Cruz, Grupo Escolar Dr. Luiz Viana Filho, e também os estudantes das escolas, da Escola Ayrton Senna, em Assentamento, da Escola Santa Isabel, em Pocinhos, e da Escola Presidente Médici, na Bela Vista, e todos que me acompanham por aí afora, nessas aulas de língua portuguesa. Vem comigo! September we met, I could tell by your smile. As aulas permanecem aí, seguem no mesmo cenário, um cenário diferenciado. Dessa vez estou gravando em casa porque é mais cômodo, é mais tranquilo. E, inicialmente, eu trago aqui o conceito, certo? Um conceito que você deve aprender, que você deve entender, tá? Para a partir dele você compreender os detalhes, tá? As outras questões relacionadas ao conteúdo. Os pronomes demonstrativos são palavras que servem para situar no espaço ou no tempo os seres e objetos de quem ou do que falamos. Eles também são utilizados para fazer referência a elementos já expressos ou que serão apresentados em um texto. Poxa, é um conceito grande, é um conceito extenso, mas a gente vai ver isso na prática a partir de agora. Eu trouxe bastante slides, certo? Trouxe muitos exemplos para que a gente vá aprendendo detalhadamente aí tudo ou quase tudo sobre pronomes demonstrativos, tá certo? Primeiro, eu quero mostrar a vocês aqui esta tabela, certo? Esta tabela, ok? Ou essa tabela. Vamos ver como é que funciona isso? Pronomes demonstrativos correspondentes a cada pessoa do discurso. E quais são as pessoas do discurso? Quem são elas? Falamos disso na aula passada. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, seja do singular ou do plural, tá certo? Eu, tu, ele ou ela, certo? Nós, vós, eles ou elas, lá no plural. E aí a gente tem os pronomes demonstrativos correspondentes a cada pessoa do discurso. Para a primeira pessoa do singular, este. Para o plural, estes. Primeira pessoa do singular, tá certo? E do plural. No feminino, esta ou estas. Portanto, a gente já consegue perceber que os pronomes demonstrativos são palavras são palavras variáveis. Observe aqui que variam, certo? Em número, singular, plural. Variam também em gênero, tá? Masculino, feminino. Porém, temos também os pronomes demonstrativos invariáveis que estão aqui nesta mesma tabela e vocês podem acompanhar, tá? Para a segunda pessoa, no singular, esse, plural, esses, tá? Feminino, essa ou essas. Para a terceira pessoa, singular, aquele, plural, aqueles, feminino, aquela, certo? Plural, aquelas, enfim. Aí estão os pronomes demonstrativos que se referem a cada pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa, singular ou plural, e podem ser
aplicados tanto para o feminino quanto para o masculino, certo? E temos também os invariáveis, aqueles que não variam nem em pessoa, nem em número, nem em gênero. Isto, certo? Isso ou aquilo, ok? Vamos seguir adiante. Em relação ao espaço, tá? Em relação a uma das três pessoas do discurso, os pronomes demonstrativos possuem essa relação para situar, como dissemos anteriormente, tá? Um ser ou um objeto no espaço. Também para situar no tempo, tá? Quando falamos de tempo, a gente se refere ao presente, ao pretérito, que é o passado, e ao futuro. E também no texto, para situar no texto algo que foi dito ou algo que será dito. A princípio, está um pouco assim, um tanto teórico, né? Mas eu acho bacana a gente aprender na prática, tá? Aprender através de exemplos, de situações que podem se adequar às situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e assim vocês conseguirem compreender melhor. Aqui está o primeiro exemplo, certo? Este, esta ou isto. Observem, no slide anterior, eu vou voltar aqui, no slide anterior, a gente disse que os pronomes demonstrativos servem para situar um ser ou um objeto no espaço. E a gente vai perceber isso na prática. Aqui estão três deles. Este, esta e isto. Indicam o que está perto da pessoa que fala. Perto da pessoa que fala. Portanto, esta aula, observe, esta aula, esta imagem, perto da pessoa que fala, neste caso eu. Olha um exemplo aqui. Esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes os meus filhos. E eu digo, esta é a minha aula, este é o slide que eu preparei para vocês. Portanto, serve para situar no espaço, ok? Vamos que vamos. Este, esta ou isto indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Em relação à pessoa que fala. Neste dia, estive doente. Neste dia, estive doente. Mas cadê o pronome demonstrativo aqui presente nesse exemplo? Eu não sei se vocês conseguem visualizar daí. Está logo aqui no canto da tela. Mas ainda que não consigam enxergar, ainda que não consigam visualizar, eu estou aqui verbalizando e vocês me acompanhem tranquilamente, tá bom? Neste dia estive doente. Cadê o pronome demonstrativo aí? Nós temos aí uma junção de uma preposição com o pronome esse, né? Uma contração. Quando eu falo neste dia, seria a mesma coisa de dizer, a grosso modo, em este dia. Portanto, juntou, contraiu e formou a palavra neste, tá? Portanto, é uma palavra que traz uma equivalência ao pronome demonstrativo, tá certo? O tempo presente em relação à pessoa que fala, tá? Neste momento, neste momento, tá? Eu estou gravando aula. Relação de tempo presente, tá? Indicação de tempo presente em relação à pessoa que está falando, ok? Vamos lá. Este, esta, isto. No texto, lá no texto escrito, refere-se geralmente a algo que irá ser dito, tá? A algo que será dito ou escrito. O grande sentido da vida é este, ser feliz. Observe que há vamos dizer assim, um anúncio daquilo que será dito, tá? Anuncia o que vem pela frente, tá? Refere-se geralmente a algo que irá ser dito ou ser escrito. Portanto, usa-se o pronome demonstrativo este.
Observe aqui. Os pronomes demonstrativos possuem uma relação espacial. Quando nós falamos nós utilizamos o termo espacial, estamos se referindo a local, a espaço, com as pessoas do discurso. Vamos ver isso. Pronomes demonstrativos, critério espacial. Porque existe uma dúvida muito grande entre os falantes da língua portuguesa, os estudantes, entre as pessoas, sobre quando usar este ou esse. Poxa, qual o correto? Este ou esse? Portanto, aprenda de uma vez só. Este, usado para algo que está perto de quem fala. É o que eu disse. Este é o meu slide, tá? Perto de quem fala. Esse, nós estamos falando aqui agora não de tempo, estamos falando de espaço, estamos falando de localização. Esse, usado para algo que está perto daquele com quem se fala, tá? Se eu digo, esse livro que vocês têm aí, tá? Estou falando do livro de língua portuguesa que vocês vão usar para fazer atividade e esse livro deve ser preservado. Esse livro do qual estou falando, ele está perto de você, tá? Com quem eu estou falando, ok? Aquele usado para algo que esteja longe de ambos, tá bem? Se porventura eu me refiro a um livro que você utilizou o ano passado e ele foi devolvido lá na escola, eu me refiro a ele utilizando o pronome demonstrativo aquele livro de língua portuguesa que você usou, preservou e devolveu à escola. Portanto, o ser, neste caso o livro, ele está distante, ele está longe de quem fala e de quem ouve, está longe de ambos, tá? Vamos lá. Esse, essa ou isso designa o que está perto da pessoa com quem se fala. Cuidado com essa faca. Está perto da pessoa com quem se fala. Certo? Cuidado com esse livro aí, gente. Vamos encapar, vamos colocar um plástico, vamos forrar o livro. Designa o que está perto da pessoa para quem se fala. Nesse caso, você que está aí do outro lado. Esse, essa ou isso. O tempo passado ou futuro, aqui nós já estamos falando de tempo e não mais de espaço, tá certo? O tempo passado ou futuro com relação à época em que se coloca a pessoa a falar. Tem um exemplo aqui, a nitidez não está muito boa, é provável que vocês não consigam visualizar daí, mas eu vou ler para vocês. Na Idade Média faziam torneios a cavalo. Nesses tempos era uma prática comum. Nesses tempos. Observe que nós estamos falando de um tempo passado, tá? Em relação a uma época que coloca a pessoa a falar. Ok? Ainda falando de tempo, o uso do esse, essa ou isso no texto, tá? Refere-se geralmente a algo que já foi dito ou escrito, conforme já vimos anteriormente. Compreensão e apoio. Ela só nos pediu isso. Observe, algo que já foi dito. Dito onde? Na própria situação, no próprio texto, na própria frase, tá? É aquilo que está ali, mas que foi dito anteriormente, tá certo? E a gente volta a perceber a importância, o conceito, a importância de conhecer o conceito de determinado conteúdo. A gente falou que os pronomes substituem os substantivos. E observe aqui um exemplo muito claro. Compreensão e apoio, tá? Ela só nos pediu isso. Isso o quê? Compreensão e apoio. Esse isso aí está se referindo a esses dois termos, a essas duas palavras, a esses dois nomes que foram mencionados anteriormente dentro da mesma frase, dentro do mesmo texto. Vamos lá. Os pronomes demonstrativos também são utilizados para fazer referência ao tempo presente, passado ou futuro. E aqui eu trago uma tabela que sintetiza, que resume tudo isso aí, que já foi dito e mostrado aqui na tela, tá? Se porventura ficar difícil a visualização aí, eu envio essas lâminas, esses slides aqui, essas imagens para que vocês vejam. E lá no livro de vocês tem,
tá bem? No tempo, tá? O pronome demonstrativo retoma a referenciação, tá? Algo a que se refere. Passado ou futuro próximos, se utiliza esse, essa ou isso, tá? E aqui estão alguns exemplos. Sairemos nesse domingo que vem. Nós estamos falando aí de um futuro próximo, tá certo? E nós temos aqui, olha, nesse. Mas nesse, eu não encontro nesse lá na tabela de pronomes demonstrativos. É pronome demonstrativo? Sim. Seria o mesmo que dizer em esse. É uma, como eu já disse aí, uma contração, uma junção de palavras formando um pronome. Esse ano de 2012 foi terrível para a aviação, tá? E isso um passado próximo aí de quando se falou, tá? Que 2012 já não está mais tão próximo de nós assim. Quando o ano que vem nós estivermos lá em 2021, a gente pode dizer que esse ano de 2020, falando de um passado próximo, não foi fácil para ninguém, tá? Isso. Então, gente, presente. No presente, este, esta ou isto. Nesta semana haverá simulado. Nesta, ou seja, em esta, seria a mesma coisa de dizer, esta semana, nesta semana, tá? Haverá simulado. Parabéns para você. Nesta data querida, observe, quando a gente nas festas de aniversário, na canção lá dos parabéns, parabéns para você, nesta data querida, nesta significa em esta, nós estamos falando do tempo presente, e aí um exemplo muito claro do uso desse pronome demonstrativo. E para passado e futuro distantes, nós falamos de passado e futuro próximos, falamos de presente, e para passado e futuro distantes, nós temos aqui aquele, aquela ou aquilo. Veja os exemplos. Tá? Aquele ano de 1964, quanto tempo já tem? Olha que passado distante. Aquele ano de 1964 foi tenebroso. Naquele ano, tá? De 2093, um futuro muito distante do que nós estamos vivendo, aliens invadirão a Terra. Então, aí estão os pronomes para cada situação em relação ao tempo. Portanto, a gente volta ao conceito. Os pronomes demonstrativos, eles situam, tá? Ser, objeto, em relação ao tempo, em relação ao espaço, e a gente observa também que são aplicados na construção de texto, os pronomes têm essa função de evitar a repetição, tá? Quando a gente vai se referir a um termo anterior que já foi dito, certo? Ou mesmo se referir a um termo que será dito lá mais adiante, naquele mesmo parágrafo, naquela mesma linha, é importante que a gente use pronomes demonstrativos adequados para a gente dar ao texto o que nós chamamos de coesão, ou seja, a escrita de forma organizada, prestando atenção aos detalhes gramaticais, para o seu texto não ficar mal feito, não ficar desarrumado, e a gente poder fazer o uso correto da língua portuguesa, das palavras que são tão importantes para a construção do texto, para o nosso uso da língua portuguesa, tá bem? Aquele, aquela, aquilo, como nós vimos, um afastamento no tempo de modo vago, ou uma época remota, tá? Um passado distante. Naquela altura, Portugal tinha uma monarquia. Olha quanto tempo tem, tá? Quantos séculos já tem isso? Aquele, aquela, aquilo ainda. No texto indica um elemento referido anteriormente a outro. E aqui está um exemplo. Marcos e Carla são irmãos. Marcos e Carlas. Aquele é músico. Aquele quem? Marcos, tá? E esta é comerciante. Observem aí
indicam um elemento referido anteriormente a outro. Tá bem? Aqui está uma indicação para o uso desses pronomes. E, reforçando o que já foi dito, eu trago esse penúltimo slide aqui, dizendo o seguinte: o uso do pronome demonstrativo com referência ao discurso. Os pronomes demonstrativos servem para fazer referência ao que já foi dito e ao que se vai dizer no interior do discurso, no interior do texto. Este e suas flexões, tá? Esta, ou estes, ou estas são as variações deste pronome, faz referência àquilo que vai ser dito posteriormente, tá? Espero sinceramente isto. O que vem posteriormente, ou seja, depois? E se isto o quê? Que seja muito feliz. Esse e suas flexões, essa, esses ou essas, tá? Faz referência àquilo que já foi dito no discurso. Que seja muito feliz. É isso que eu espero. Isso o quê? Que seja muito feliz. Já foi dito anteriormente. Observe que um serve para faz referência àquilo que vai ser dito posteriormente, né, logo em seguida, e outro faz referência àquilo que já foi dito, aquilo que já foi falado lá anteriormente no discurso. Tá bem? A gente vai conversar mais sobre isso. Você converse com o seu professor, preste atenção à sua aula, tá? Tire as suas dúvidas lá nas aulas remotas, lá nos grupos. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.